Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Dinancy Silva, de Língua Portuguesa. Vamos conhecer o objeto de conhecimento da nossa aula de hoje. Objeto de conhecimento: morfossintaxe, detalhamento, conceito e flexões, numeral. Então, vamos começar, vamos para a nossa aula. Você sabe que os adjetivos são os pintores da linguagem. E os numerais, que é o objeto da nossa aula de hoje? Os numerais, eles são os contadores da realidade. Com eles, nós podemos quantificar, nós podemos ordenar e nós podemos trazer à linguagem precisão. Nós podemos imprimir precisão à linguagem, tornando as nossas falas, a nossa comunicação mais precisa, mais clara, mais evidente. Muito bem, então vamos conhecer hoje a classe de palavras chamada numerais. Olá, oitavo ano! Vamos fazer juntos um bolo de milho! Para esse bolo, serão necessários os seguintes ingredientes: bolo de milho, 2 xícaras de milho direto da espiga, 1 xícara de leite, 3 ovos inteiros, 1 pacotinho de coco ralado, 1 xícara de farinha de trigo sem fermento, 1,5 de xícara de açúcar, 3 colheres de sopa de margarina, 1 colher de sopa rasa de fermento. Turmas, agora que já sabemos os ingredientes, prestem atenção no modo de preparo do bolo e sigam os passos seguintes com o tempo de preparo de 1 hora e 30 minutos. Primeiro passo: bata no liquidificador o milho retirado da espiga, o leite, os ovos e a margarina. Segundo passo: bata bem até triturar o milho. Terceiro passo: em seguida, coloque a mistura na batedeira, adicionando a farinha de trigo, o açúcar, o coco ralado e, por último, o fermento. Quarto passo: unte uma forma com um furo no meio e coloque para assar em forno pré-aquecido a 180 graus. Quinto passo: asse por mais ou menos 1 hora ou até dourar, e quando espetar com um garfo, ele sair limpo. Sexto passo: retire do forno, espere esfriar um pouco para desenformar e sirva as porções em prato. Turmas, professora, esse é o nosso bolo de milho, que eu vou mandar aí para o estúdio com a professora Dani. Muito obrigado pelo convite, professora. Tchau, pessoal! Muito interessante essa receita de bolo, não é? Você observou que no passo a passo da receita, o chefe aí saiu colocando primeiro passo, segundo passo, terceiro passo e assim por diante até o sexto passo. Ou seja, ele saiu ordenando, né, o procedimento de feitura desse bolo. Muito bem, então vamos ler aqui a receita para que a gente possa destacar a presença dos numerais, de como eles são os contadores dessa realidade, certo? Então, nós temos aqui o modo de preparo. Nesse modo de preparo, você tem a seguinte orientação: siga os passos seguintes com o tempo de preparo de 1 hora e 30 minutos. Então, você já anotou aqui que para a descrição desse modo de preparo, né, eu necessito quantificar, eu necessito ordenar, eu necessito dar precisão à minha fala, à minha linguagem. No nosso caso, esse texto aqui, que é um texto instrucional, né, um texto que ensina como preparar um bolo. Então, 1 hora e 30 minutos, já quantificou aqui. Primeiro passo: bata no liquidificador o milho retirado da espiga,
o leite, os ovos e a margarina. E aqui destacado está o passo a passo. Então, primeiro passo, o numeral primeiro aqui, né? Você já tem aqui a presença do numeral. Seguindo, segundo passo, bata bem até triturar o milho. Terceiro passo, em seguida, coloque a mistura na batedeira, acrescentando a farinha de trigo, o açúcar, o coco ralado e, por último, o fermento. Então, também você observa que nesse procedimento nós temos aqui os passos. E assim ele segue. Quarto passo, unte uma forma com um furo no meio e coloque para assar em um forno pré-aquecido a 180 graus. Novamente a presença aqui do numeral, assim como aqui no quarto, no segundo, todos você está notando a presença do numeral no texto. Ainda seguindo esse quinto passo, asse por mais ou menos 1 hora e nesse trecho você tem a presença de 2 numerais, quinto e 1 hora aqui. Ou até dourar, e quando espetar um garfo, o mesmo sair limpo. Sexto passo, retire do forno, espere esfriar um pouco, para desenformar e sirva as porções em prato. Então, aqui também você tem a presença do numeral. E aí você vai verificando. Primeiro, esse aqui é um tipo de numeral. É numeral, mas de um tipo, né? Estou ordenando. Então, é o numeral ordinal. Segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Aqui você tem, nesse texto, nessa receita, a presença de 2 tipos de numerais. O numeral ordinal, aqui representado por 1 hora e 30 minutos. Digo, o numeral cardinal, aqui representado por 1 hora e 30 minutos. E na segunda parte, por 1 hora. E depois você tem os numerais ordinais representados aqui por esses numerais. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto passo. Muito bem. Aqui você observa a imagem do bolo e este bolo, que era inteiro, já foi fatiado. Você tem uma fatia aqui. Pois é, essa fatia também representa um numeral. Então, você já tomou contato, aqui já mostramos para você como na linguagem essa classe de palavra também entra com a função de quantificar, de ordenar, né? E de trazer então essa precisão, essa exatidão para a linguagem, para as nossas palavras. Observe que é bem necessário introduzir o numeral e de forma a trazer também sentido e significado para o texto. Lembrando que na língua, tudo se refere ao sentido, à comunicação em si e aos significados que a mensagem traz. Seguindo, então, nós vimos o quê? Nesse texto, constituído por um gênero textual receita, que é o gênero textual instrutivo, estas quantidades que eu mostrei para você, 1 hora e 30, 1 hora, primeiro, segundo, terceiro, né? Estas quantidades aparecem com os numerais. Por exemplo, lá na receita, né, na receita propriamente dita, apareceu, então, na receita do vídeo, 2 xícaras de milho, direto da espiga, 1 xícara de leite, 3 ovos inteiros, 1 pacotinho de coco ralado. E você observa, então, a presença dos numerais. Então, esses números escritos por extenso, não é? Tem-se a seguinte grafia. Aqui, esses que eu circulei, eles não estão escritos por extenso, mas agora nós vamos ver o exemplo deles escrito por extenso. Vamos ver como é que fica, como você escreve, como você representa o numeral 2, certo? Aqui, esse aqui é o numeral 2, como eu represento? No caso, está combinando aqui com o substantivo xícara, então eu vou dizer 2 xícaras.
Veja que alguns numerais flexionam. Aqui eu tenho, então, o numeral 1 e a sua representação por extenso, certo? Uma xícara. E aqui eu tenho o numeral cardinal 3 e sua representação por extenso, a escrita, como ele é escrita, 3, como ele é escrito. E aqui também eu tenho o numeral cardinal 1 e a sua representação por extenso, 1. Muito bem. Então, essas palavras com essa carga semântica que você está vendo aí, né? Ela vai apresentar esse sentido quantitativo, certo? Esse sentido quantitativo e que pertence aí a quê? A essa classe de palavras que são os numerais. Muito bem. Então, você já observou que para falar da realidade, para ordenar, quantificar, especificar, nós precisamos utilizar os numerais. Seguindo, então, as palavras, né, que nós circulamos, elas trazem essa carga semântica. E por carga semântica, você vai entender, então, o sentido. A carga semântica aí é o sentido, o significado. Essas palavras que nós grifamos. E elas vão apresentar esse sentido quantitativo, a ideia, esse sentido que ela vai trazer de quantidade. Logo, então, você entende que se a palavra traz esse sentido de quantidade, ela vai pertencer à classe gramatical dos numerais. Muito bem. E o que são, então, os numerais? Agora que nós fizemos essa introdução e demonstramos, né, já construímos assim todo esse contexto, vamos então agora compreender, entender, apreender o que significa esta classe de palavras chamada numeral. O que é o numeral? Então, o numeral é essa classe de palavras que quantifica os seres. E os seres aqui, você já aprendeu, são os substantivos. Então, o que é que o numeral faz? Primeiro, o numeral quantifica. Essa é uma das funções dele. Ele serve para isso. Na língua, ele tem essa função. Ele vai quantificar. Daí o que eu falei para vocês, que eles são os contadores, eles quantificam, trazem a ideia de quantificação, de ordenação, de precisão dos seres, nos dando a ideia de quantidade exata, precisa. Então, o numeral é essa palavra que quantifica os seres, seres você entende, são os substantivos, ou ainda, além de quantificá-los, vai poder também indicar a posição, a ordem que eles ocupam numa determinada série. Então, basicamente, eles fazem isso. Como contadores da realidade, eles vão quantificar os seres. Vão quantificar os seres, vão nos dar uma ideia de quantidade, trazer essa ideia de quantidade dos seres, ou, por outro lado, indicar qual é a ordem, qual é a sequência, qual é a posição que esses seres ocupam, né, na realidade, no espaço, naquele contexto em que eu estou falando desses seres. Correto? Como nós vimos no exemplo. Primeiro, segundo passo. Então, essa ordem aí, nessa sequência. Então, os numerais, agora que você entendeu o que eles são, que é uma das 10 classes de palavras da língua portuguesa, esses numerais, eles podem ser classificados segundo aquela ideia que eles expressam, aquele sentido que eles trazem. Então, qual é a classificação dos numerais? Veja bem, os numerais, eles se classificam em numerais cardinais. O que são os numerais cardinais? São os numerais que indicam exatamente a ideia de contagem, de medida. É um número básico. Exemplo,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. Certo? Então, são os numerais básicos. Esses aí são os numerais cardinais. E observe que eles trazem essa ideia de contagem. Eles quantificam, eles contam os seres. Ou podem fazer a medição deles, faz a medida desses seres. Certo? Muito bem. Então, esse é o primeiro tipo de numerais. Vamos ver a segunda classificação. Os numerais também eles podem ser ordinais. O que são os numerais ordinais? Os numerais ordinais são aqueles que indicam exatamente o que o nome traz, a ordem. Os numerais ordinais, eles indicam a ordem ou o lugar, a posição que o ser está ocupando numa série dada, certo? Então, o que fazem os numerais ordinais? Eles indicam a ordem ou o lugar numa série em que o ser aparece. Os numerais ordinais fazem isso, indicam essa ordem. Exemplo, nós já vimos, primeiro, segundo, terceiro, centésimo, décimo e assim sucessivamente. O terceiro tipo de classificação dos numerais são os fracionários. Na receita de bolo, você viu, mostrei para você, o bolo inteiro e um pedaço dele já retirado. Aquela fatia, aquele pedaço retirado, representa uma fração daquele bolo. E o que são, então, os numerais fracionários? Veja, os numerais fracionários são aqueles que vão indicar exatamente essa parte de um inteiro, de um todo. Ou seja, os numerais fracionários, eles indicam, eles mostram a divisão dos seres em partes, certo? Então, como o próprio nome está dizendo, numeral fracionário é aquele que mostra, indica uma parte, uma fração de um inteiro, certo? De um todo. Eu tenho um todo, um inteiro, e se eu divido, se eu subdivido esse inteiro, se eu faço essa divisão desse inteiro, desse ser, qualquer que seja, então eu tenho uma parte, uma fração. Exemplo, comprei meio quilo. Olha, o quilo inteiro eu pedi só meio de queijo, certo? Veja bem, recebi 1/3 do salário. Então, eu não recebi o salário inteiro, que foi que eu recebi 1/3. Isso significa o quê? Uma parte do salário, não o salário inteiro. Então, para você entender a ideia de numeral fracionário, basta entender que ele representa essa ideia de parte de um todo, de um inteiro, como aqui. 1/3 do salário é uma parte, é uma fração, não é o salário inteiro. Meio quilo de queijo não é o quilo inteiro, é apenas uma parte desse queijo, meio quilo de queijo. Muito bem, então agora que você já conheceu os 3 primeiros tipos de numerais, o cardinal, o ordinal e o fracionário, vamos conhecer agora os numerais multiplicativos. Então, os numerais multiplicativos são aqueles numerais que vão trazer a ideia, que vão indicar a ideia de quê? De multiplicação dos seres. Sempre lembrando que como os numerais são os contadores da realidade, então, tudo se refere aos seres, à quantificação e à ordenação dos seres, dos substantivos, certo? No nosso caso aqui, os numerais multiplicativos indicam, trazem essa ideia, apontam a ideia de multiplicação dos seres, indicando quantas vezes a quantidade foi aumentada.
Multiplicou-se os seres. Quantas vezes? É isso que esse numeral multiplicativo traz. É essa a ideia, é esse o sentido. Quantas vezes essa quantidade de seres foi aumentada? Exemplo, Paulo ganhou o dobro de chocolates. Aqui, dobro é o numeral, certo? Está indicando a ideia de multiplicação dos seres, ou seja, está aqui o chocolate, são os seres, e quanto foi que Paulo ganhou? O dobro, certo? 2 vezes mais chocolates ele ganhou que qualquer outro. Maria ganhou o triplo de chocolates. No caso do segundo exemplo, a Maria já ganhou muito mais do que o Paulo. Ela ganhou o triplo, 3 vezes mais chocolates que os demais. Muito bem. Você entendeu, então, que os numerais, eles são esses contadores da realidade, eles trazem essa ideia de quantificar os seres ou de mostrar a posição que esses seres ocupam numa determinada sequência. Então, nós temos os 4 tipos básicos de numerais, mas nós temos um subtipo de numerais. Nós podemos considerar assim, né? Uma subclasse de numerais. Nós temos classificação deles 4, cardinais, ordinais, multiplicativos e fracionários, e nós temos uma subclasse que são os coletivos. Vamos conhecê-los. Os numerais coletivos, então, eles se referem a quê? Eles vão se referir ao conjunto de algo, de alguns seres, trazendo a ideia de número exato de seres. Veja, o numeral coletivo, ele vai apontar essa ideia, essa quantidade exata de seres, certo? Que estão ali num conjunto, lembre-se disso, não individual, mas num conjunto, um conjunto de seres, certo? Eles vão receber uma palavra que vai dar essa ideia, essa precisão, essa exatidão de quantos seres tem ali naquele conjunto. Esses seres que vão compor esse conjunto. Gente, está claro para vocês? Os numerais coletivos são uma subclasse dos numerais, da classificação dos numerais, e eles se referem a um conjunto de seres, de algo, indicando exatamente, mostrando exatamente o número exato de quantos seres tem num conjunto. Olha esse exemplo. Minha mãe comprou 1 dúzia de ovos. Então, no conjunto de ovos, certo? De um conjunto de ovos, minha mãe comprou 1 dúzia. Tá aqui, a palavra dúzia, certo? É um numeral coletivo. Está indicando aqui que de um conjunto de 12 ovos, minha mãe comprou esses 12 ovos aí, a dúzia de ovos. Segundo exemplo, o empresário vendeu 1 milheiro de tijolos. Está aqui o conjunto de tijolos e o empresário vendeu 1 milheiro. Esse milheiro, veja aqui, que milheiro é o numeral coletivo, certo? É o numeral coletivo, é a palavra milheiro, assim como dúzia é o numeral coletivo. Não é o nem o uma. Nós já vimos que e uma são numerais cardinais, certo? Então, esses aqui que são os numerais coletivos, certo? Quais? Dúzia, aqui no exemplo, milheiro. Nós podemos também exemplificar outras palavras, né, que constituem um numeral coletivo. Por exemplo, se eu digo a palavra século, século é um conjunto de quantos anos? Eu tenho 100 anos, certo? Um século corresponde a 100 anos. Então, a palavra 100 aqui é um numeral, mas é um numeral cardinal. Esse aqui é cardinal, certo? Da primeira classificação.
Entretanto, a palavra século é numeral coletivo. Vou só puxar a setinha para cá. É um numeral coletivo, certo? Uma outra palavra que é numeral coletivo, que você utiliza muito, né? Milênio, por exemplo. Milênio é também um numeral coletivo. E várias outras palavras que dão essa ideia de número exato dentro de um conjunto. Vamos ver, então, a flexão dos numerais. Então, os numerais se flexionam, que foi o que nós vimos, né? Já vimos a classificação dele, tá aqui os cardinais. Os cardinais, eles têm essa flexão, essa variação em gênero, viste? Uma, dois, duas, veja, gênero masculino e feminino, gênero gramatical, e também variam no número. O número se refere a múltiplo, né? A singular, plural, então milhão, bilhão, trilhão, certo? Agora, os cardinais que indicam centenas, 200, 300, 400, você observa aqui a flexão de gênero. 400 masculino, 400 feminino e assim sucessivamente. Esses que estão aqui, né, estão indicando essa flexão, masculino e feminino. E a variação de número para milhão, bilhão e trilhão varia milhões, bilhões, trilhões. Muito bem. Agora uma observação. Os demais cardinais, com exceção desses aí, os demais numerais cardinais, eles são invariáveis. Exemplo de numerais cardinais. Exemplo de cardinais aí na variação de gênero. Olha, apenas um aluno fez a atividade. Apenas uma aluna fez a atividade. Aí, uma está variando, você está vendo, um aluno, uma aluna. Ao todo, 200 alunos estão matriculados. 200 masculino, certo? Variação aí do número. E na letra D, ao todo, 200 alunas estão matriculadas. Agora vamos ver exemplo de cardinais com a variação em número. O Banco Amazonense recebeu 1 milhão este ano, como nós já grifamos para você aqui, ó. Milhão. O Banco Amazonense receberá milhões, variação em número, singular e plural, certo? Muito bem. Agora, então, vamos para ver a variação nos ordinais. Os ordinais, os numerais ordinais, eles variam, eles se flexionam em gênero e número. Exemplo, o numeral ordinal primeiro tem a flexão em primeira, primeiros, primeiras. Veja, tem a variação aí. O numeral ordinal milésimo flexiona-se em milésima, milésimos, milésimas. Então, você observa esses exemplos que nós vamos mostrar aqui, de variação de ordinais. Marcos foi o primeiro da família a concluir a faculdade. Ó. Primeiro é o numeral ordinal, certo? Pela milésima vez vou chamar a tua atenção, Fernando. Milésima, aqui também é exemplo de um numeral ordinal. Milésima aí, claro, vai corresponder, né, a 1000 vezes. E em relação aos multiplicativos, muito fáceis. Eles são invariáveis, certo? Os multiplicativos não variam, eles são invariáveis. Exemplo, comprei o dobro da quantidade pedida. Ou seja, dobro não tem uma flexão, não tem uma variação. Outro exemplo, vamos ver outro exemplo. Ela tem o triplo da minha idade. Veja, o numeral multiplicativo triplo não varia, certo? Eu não tenho uma outra variação para esse numeral. E os fracionários? Como é que fica aqui os fracionários? Eles vão variar em gênero e número. Os numerais fracionários, né? A fração do todo, uma parte do todo, tem a possibilidade, sim, de variar, tanto em gênero quanto em número. Exemplo,
1/3 dos alunos não chegaram. Veja aqui, 2/3, e você já viu o plural, 2/3 dos alunos já estão em sala. Então, variou aqui, né, na flexão. Então, 1/3, 2/3. Você vê representado aqui o todo, certo? Desse todo, eu retirei 1/3. O todo foi dividido em 3 partes e eu retirei 1/3 dele. Uma parte dele, sobraram 2 partes. 2/3, eu tinha o inteiro e eu retirei 2 partes dele. Eu dividi esse inteiro em 3 partes e resolvi pegar, vamos supor que isso aqui seja o bolo. Eu peguei 2 fatias, eu peguei 2/3. Muito bem. Seguindo, então, eu tenho aí a subclasse que são os coletivos. Esses aí vão variar em número. Veja que é restrito a variação ao número. Exemplo, minha mãe comprou uma dúzia de ovos. Então, aqui nós aprendemos sobre a classe de palavras chamada numeral. Você já entendeu o que ele é, o que ele representa, a importância dele, né, na construção dos sentidos, na linguagem. Eles quantificam os seres, ordenam os seres numa posição, trazendo a ideia de precisão, de exatidão. Essa foi a nossa aula, espero que você tenha gostado, mas, sobretudo, que você tenha aprendido. Até a próxima.